estranhado a gente hoje. Parece que a gente estava cobrando ingresso, né? Tava uma fila ali de uns 18, ou menos, mas eram uns 18, eu acho, entre os encarnados e os desencarnados, dando abraço e pedindo abraço para todos. Parece que a gente estava cobrando ingresso, né? Mas era um carinho, tá? Para todos. Aquele que não quiser abraço e beijo, já tem que entrar de costa para nós. Queridos, a gente já está em harmonia, né? Por causa das preces e radiações que foram feitas pela nossa irmã Vera, né? Então, mais uma vez, pedimos ao Mestre Jesus que nos abençoe e nos dê a paz que estamos buscando interiormente aqui, e espiritualmente. Que possamos ser merecedores, Jesus, da Tua companhia, agora, nesta hora de palestra doutrinária. Que a paz se faça entre todos nós, e é em Teu nome, em nome de Jesus, né, que estamos pedindo licença para darmos início à palestra pública da noite de hoje. Que assim seja. O nosso irmão Regis, que veio de Canoas, da casa... Irmão Ismael. Ele é muito bem-vindo, querido, muito bem-vindo na nossa casa, tá? Ele vai falar para nós sobre corações cevados. Vamos ver o que quer dizer isso, tá? É bem-vindo. Tem 30 minutos para nos falar. Boa noite a todos. Boa noite. A nossa amiga, quando eu encontrei, ela tinha comentado que eu já tive aqui uma vez. Mas a casa está tão diferente que é uma outra casa que eu estou visitando novamente. E a gente é sempre bem recebido, bem amparado. E com muita alegria a gente está aqui novamente. Estamos retornando essas exposições doutrinárias, porque como eu sou da cidade de Canoas, infelizmente nós tivemos um pequeno problema da natureza. 60% da cidade perdeu tudo. Então nós tivemos que ajudar muitas pessoas e agora estamos retornando às nossas exposições. E o convite foi de falarmos do capítulo 80 do livro Fonte Viva, Corações Cevados. Vou tentar, na minha pequenez, trazer um pouco da informação de Emmanuel, porque Emmanuel é um dos maiores estudiosos de evangelho do mundo. Porque mesmo sendo um espírito, através de Chico Xavier, onde trouxe todas as informações do evangelho, é praticamente uma autoridade no evangelho de Jesus, da Boa Nova. E quando Jesus disse no primeiro parágrafo, cevastes os vossos corações como numa dia de matança. Tiago 5.5. É tão profundo essa frase de Jesus, quando Tiago anotou, porque se nós observarmos nos dias atuais, a criatura humana vive momentos que está simplesmente perturbado, estafado de tanta informação, de tantas coisas que está acontecendo. É como se nós estivéssemos saciados de tanta coisa que está acontecendo e não estamos conseguindo entender esse processo. E, infelizmente, algumas criaturas humanas adentram em um caminho que é da preguiça, da vadiagem, porque acredita ser ou um ser especial ou não quer trabalhar mesmo. Mas para que a gente possa entender como essa criatura humana chegou nesse estágio, nós precisamos recuperar um pouco no tempo para a gente entender quando Kardec começa a questionar os nossos amigos benfeitores, principalmente na criação do espírito. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, os nossos amigos nos respondem que quando fomos criados simples e ignorantes. Muitas vezes a gente passa batido sobre essa informação simples e ignorante.
Mas nós temos que entender que o simples e o ignorante de falta de conhecimento adquirido e a simplicidade de começar. Então, quando nós começamos lá no mundo primitivo, aonde nós estávamos nas cavernas praticamente, vivendo os instintos primitivos, que são 4, a base que é comer, dormir, beber água e reproduzir. Esses são os instintos primitivos que nós vivemos nos dias atuais, no ano de 2024, muito mais ponderado, melhorado, como nas cavernas. Mas ainda há muitas situações que se perderam dentro desse próprio instinto primitivo, porque estão atrelados a uma problemática psicológica entre a comida, o descanso e o sexo. Mas quando nós compreendemos que fomos criados simples e ignorantes, isso nos remete que nós estamos num processo evolutivo, evoluindo constantemente. Mas Kardec, um pouco astucioso, quis perguntar, mas quando fomos criados? Se nós fomos simples e ignorantes, quando fomos criados, na questão 78 do Livro dos Espíritos? E bem no fim da resposta, eles dizem, eis o grande mistério. Nós não sabemos quando fomos criados. Será que fomos criados há 30 mil anos, quando nós estávamos na caverna? Ou nós somos reminiscentes de Capela? Não sabemos. Porque estamos constantemente evoluindo. Mas quando nós começamos a compreender que fomos criados simples e ignorantes, nós vamos entrar numa situação que nós estamos nesse planeta Terra, que já saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, e Kardec nos esclarece que o mundo de provas e expiações ainda há a predominância do mal. Não há o equilíbrio ainda do bem. No mundo de regeneração, há o equilíbrio. Existirá o mal, mas o bem estará equilibrando com o mal. Então nós teremos muitas notícias ruins, mas muitas notícias boas. Hoje nós temos muito mais notícias ruins do que boas, mas infelizmente é porque vende mais as ruins do que as boas. Porque as boas estão acontecendo. Muita coisa boa está acontecendo, mas como ela não vende, não divulga, não é interessante, então não é bom divulgar. Mas as catástrofes, assaltos, mortes, guerras, isso é mais interessante porque nos instiga dentro de nós aquilo que muitas vezes está guardado e que é dentro dessas notícias, muitas vezes tomam posições que nem acredita que está tomando aquela posição. Porque sai de dentro de si aquelas informações que estão dentro desse processo. E se nós entendemos que nós estamos no mundo de provas e expiações, que estamos evoluindo dentro de um processo, nós compreendemos que nós estamos reencarnando muitas vezes dentro de uma nova indumentária carnal, que muitas vezes viste um corpo masculino, um corpo feminino, um corpo negro, um corpo branco, um corpo de índio, e assim nós estamos dentro desse processo de evolução. E dentro de cada reencarnação, nós vamos aprendendo pelas nossas vivências dentro da sociedade, dentro da cultura, onde nós vamos adquirindo informações. Nesse contexto de adquirir as informações, muitas vezes, dentro da minha base da verdade, das ideias preconcebidas que eu já adquiri de vidas passadas, e nesta eu tenho uma estrutura de verdade, a minha verdade. Mas eu não sei se essa verdade é a verdadeira verdade, mas é o que nós estamos vivendo. Por isso que nós observamos que cada um acredita em alguma coisa, acredita que aquilo é a verdade e muitas vezes é contra ou muito disparate da minha verdade. Mas não quer dizer que ele esteja errado ou que eu esteja certo. É porque nós criamos bases de informações através dessas vivências. E dentro dessas vivências, nós estamos atrelados a uma lei chamada lei de causa e efeito.
Dentro dessa lei de causa e efeito, nós vamos experimentando as nossas irresponsabilidades e responsabilidades perante a lei divina. Porque a lei divina, e Kardec foi muito sábio quando perguntou aos amigos benfeitores, tá, mas onde é que estão essas leis divinas? Como se quisesse perguntar qual é o livro, onde é que está? E os amigos benfeitores respondem no Livro dos Espíritos, 621, na consciência. Na consciência de todos. Então ninguém está isento da consciência. E é um fato tão grande que quando nós vamos cometer alguma coisa errada, a nossa consciência acende uma luz e diz, você tem certeza? Eu acho que você fez errado. Ou muitas vezes negamos essa informação, obrigado, ou não damos bola. Mas a gente está dentro do processo da lei de causa e efeito e nós vamos ter que responder. Muitas vezes, meus amigos, dentro da lei de causa e efeito, a gente ouve muitas atrocidades dizendo, Deus quer me castigar. Deus fez isso para mim. E quando a gente observa que nós somos de um planeta que temos 8 bilhões de encarnados, 21 bilhões de desencarnados, que o planeta Terra é um planeta bem pequenininho dentro do sistema solar, que existe milhões de estrelas, aonde existe bilhões de galáxias com estrelas e planetas, que com certeza há moradas, porque Jesus disse, há a morada de meu Pai, há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí Deus vai estar preocupado em me castigar? Se Deus é bom e justo. Todo efeito tem uma causa. E a causa está lá na lei de causa e efeito. Quando eu infrinjo as leis divinas, eu preciso resgatar. Porque Jesus disse, pagarás até o último centil. Centil, se nós formos traduzir hoje, é 1 centavo. Não vale nada, mas é 1 centavo. Então, perante as leis divinas, nós temos que estar em equilíbrio. E dentro desse processo, nós vamos resgatando essas nossas dívidas e os nossos trabalhos. Tá certo o relógio? Sim. Tu tem até as 8. Ah, tá. Obrigado. Me deu um susto agora. Dentro desse processo, nós vamos compreender que dentro desse trabalho, aonde nós infringimos, existe no Livro dos Espíritos as leis morais e existe uma lei chamada trabalho. O trabalho, muitas vezes, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam, tem pessoas que se aproveitam do trabalho. É um capítulo muito interessante, porque ele fala da escravidão, ela fala do descanso, ela fala de todo esse processo do trabalho que é necessário para a criatura humana, porque é um trabalho onde nós vamos viver em sociedade, em comunidade, para que a gente possa praticar a paciência, a benevolência, a caridade, a indulgência. Porque se nós estivermos sozinhos, como é que eu vou praticar isso? Comigo mesmo? E tem dias que nem eu me aguento. Então eu preciso do próximo para exercitar. Então quando nós começamos a entender que a lei de trabalho é necessário para o nosso processo evolutivo, algumas criaturas humanas entram por um caminho que não querem seguir por esse caminho do trabalho. Porque o trabalho, nós não estamos falando só do trabalho remunerado, que é necessário, porque nós precisamos, nós vivemos hoje no mundo material, onde o corpo necessita do alimento, do descanso, da roupa, do teto, da luz, e isso é feito através do trabalho, onde consegue se pagar por tudo isso. Então, há necessidade e é necessário. Mas muitas vezes precisamos trabalhar conosco mesmo. Conhecer a si mesmo, como na questão 919, quando Kardec pergunta o jeito eficaz de não acontecer, não continuar errando, e eles respondem, conhece-te a ti mesmo. E esse conhece-te a ti mesmo, nós começamos a ouvir 540 a.C., quando Sócrates adentra o templo de Delfos, porque tinham comentado que Sócrates era o homem mais inteligente.
Então ele resolveu ir lá perguntar para Pitonisa se era isso mesmo. E ao entrar no templo de Delfos, estava bem grande em grego, conhece-te a ti mesmo. E passa-se 500 anos depois de Sócrates, João, no capítulo 8, no versículo 32, ele nos diz: a verdade vos libertará. E em 1857, quando Kardec pergunta, conhece-te a ti mesmo. Nós estamos observando que há muito tempo a espiritualidade está nos dizendo para se olhar e não olhar, aquela lá fez isso, aquele lá continua fazendo aquilo. Cada um está no seu caminho, cada um está no seu processo evolutivo. Não importa fazer as cevadas dos corações no sentido alimentar essas questões, porque não vai resolver nada. Resolve sim é olhar-se e compreender-se. E nós temos observado que nos dias de hoje as chagas da humanidade têm cevado muitos corações. E dentro dessas chagas, a vaidade, que é uma das mais difíceis de ser enfrentado, nós observamos que as criaturas humanas estão saciadas pela vaidade em dois caminhos: pela beleza e pelo sexo. Muitas pessoas estão muito insatisfeitas consigo mesmo. Nós entendemos o processo de você estar bem consigo mesmo. Mas quando você está saciado, não aguenta mais ver aquilo e quer começar a modificar a sua estrutura, você começa a entrar num estado psicológico perturbador, porque você não consegue mais observar no espelho e identificar-se o que está vendo. Nós não estamos nem falando de vidas passadas, nós estamos falando do que nós estamos vendo no espelho. E a gente observa que essa vaidade, ela está entrando num processo hoje dentro da sociedade, e principalmente com uma raiz filosófica do século XVIII, que é o materialismo, porque ele nos diz que depois da morte não existe nada. Vamos viver e gozar a vida. Então, se essa aqui é só essa vida mesmo, então quero aproveitar e quero fazer tudo. E quero estar com a cara do Brad Pitt ou da Gisele Bündchen. Nós perdemos essas identificações pessoais porque muitas vezes não nos conhecemos. Eu busco um biotipo físico que nem é compatível comigo. E eu sempre digo para todo mundo quer ser a Gisele. Nem a irmã gêmea dela é bonita que nem ela. Então, está um fato. Cada um com a sua beleza. E quando nós observamos a vaidade nas criaturas humanas hoje, o sexo, a sexualidade e a sensualidade, ela entrou num declínio porque vivemos um passado de retrocesso, de pressão dos anos 50, aonde houve a liberdade dos anos 70, a liberdade se transformou numa libertinagem, entrou no ano 90 com a novidade sexual e praticamente se perderam. Porque começa os anos 2000, vindo todas as doenças relacionadas ao sexo. Mas hoje, quando se fala em sensualidade, sexualidade e sexo, muitas vezes jogam tudo dentro da panela e acham que é tudo a mesma coisa. Vamos só dar uma separada para a gente entender um pouco. Sensualidade é a exposição do corpo. Eu sensualizo com a minha figura dentro de um mundo cibernético. Hoje, antigamente era tudo muito escondido, agora está muito claro nas redes sociais. Você vê tudo, as pessoas falam e vivem a sua sensualidade com muita tranquilidade. Na sua consciência. Quando nós falamos sobre sexualidade,
Nós estamos falando da individualidade da criatura humana sobre a sua opção. E quando nós falamos sobre sexo, é o ato em si. Masculino, feminino e tá tudo ok. O sexo faz parte dos instintos primitivos, faz parte da criatura humana. Quando todos esses três entram num caminho da vaidade, numa perturbação psicológica, ela vai entrando em raízes que as pessoas não conseguem mais se saciar com o sexo. E é tão triste, porque antigamente era um sexo. Hoje, infelizmente, os psicopatas e as pessoas com desvios sexuais vão transar com crianças. Outros vão transar com os animais. Outros vão transar não sei mais o que. Duas pessoas é muito pouco. Então estão no trisal, 4, 5, 6, 7 pessoas, porque estão insaciáveis dentro da sua vaidade, querendo encontrar alguma coisa e não encontram. Saciado, na proposta de Emmanuel, adentra numa vertente de Joana de Ângeles, quando ela fala sobre o vazio existencial. Quando você não tem algo para preencher de bom, porque o negativo, as coisas ruins, todas essas tendências negativas, ela não preenche o vazio existencial. É como ter sede e beber a água do mar. Nunca vai matar a sede. Você só prolonga e aumenta essa sede. Então, quando a gente começa a observar que a vaidade vai por esse caminho, e a gente entra na outra chaga que se chama orgulho. E nós começamos a observar que as pessoas estão saciadas de preconceito. Nós vamos falar da nossa doutrina, que é o que nós estamos falando sobre Kardec. Quando a gente vê espíritas, simpatizantes de espíritas, tendo preconceito, esquecem que já habitou uma forma física masculina, feminina, negro, índio e branco. Como você pode carregar uma informação de uma ideia contra aquela cor se você já vivenciou? E é um fato, porque nós estamos já no ano 2024. Nós estamos mais ou menos há 15 mil anos. 1000 anos, mais ou menos, dá umas 3, 4 reencarnações. Antigamente, 40 anos já era velho, já morria. Hoje nós estamos com os idosos com 90 anos. Então está aumentando o tempo aqui, diminuindo a quantidade de reencarnações. Faz parte do processo. Quando é lá no início do mundo de provas e expiações, precisava reencarnar muito mais rápido. Agora nós já estamos entendendo e vivenciando. Então nós já estamos compreendendo o que estamos fazendo aqui. E esse preconceito, muitas vezes, não é compreensível a criatura humana ter e viver dentro de uma sociedade. Vamos abrir uma aspas. O preconceito é aquilo que você adquiriu da sua vivência ou foi passado pelos estudos, pelos seus pais ou pela sociedade. Então você cria esta informação e dentro dessa informação você cria um conceito. Então quando você enfrenta uma situação, você pega aquilo que já está estabelecido dentro de si, o pré-conceito, e analisa a situação que está enfrentando. Então você traz da sua base aquilo que você está enfrentando. Você não faz o discernimento, não entende, não tem empatia, não tem benevolência. É só o que eu sei, o que eu acredito. E eu acho que está completamente errado e pronto. Então a gente começa a observar que o orgulho muitas vezes cega essas criaturas humanas. Existe uma palestra muito interessante de Anete Guimarães, quando ela explica sobre o fato dos alemães torturarem as enfermeiras e Mengele contra os judeus. E aí ela faz uma concepção explicando sobre essas ideias pré-concebidas, porque os alemães, os judeus não eram nada. Porque foi cultuado essa informação.
Então, quando eles, viam os judeus, era nada. Então, podiam fazer o que bem entendesse. Nós passamos por isso aqui no Brasil também, quando nós tivemos a escravidão e nós tínhamos informações de que negros não era gente. Negros não tinham alma. Negro era só escravo. E foi cultuado essa informação e muitos brancos acreditaram nessa informação. Se era interesse, se não era, não importa. Mas era uma ideia pré-concebida que levou adiante essa história. E quando nós começamos a observar a terceira chaga, aonde estamos saciados, é o egoísmo. E esse egoísmo, dentro da nossa individualidade como criaturas humanas, estamos muito doentes. Thomas Hart, um filósofo do século XVIII, um filósofo inglês, ele diz: nós perdemos o endereço de Deus. Porque quando nos remete Deus, essa divindade, esse ser de luz, essa compreensão, é aquilo que nós vamos seguindo, nós não sabemos mais onde ele está e como está. Porque o nosso orgulho, enseguecido pela sociedade materialista e pelas vivências do bel prazer, observamos que eu estou primeiro preocupado em ter o meu prazer, as minhas coisas, o meu lar, tudo para os meus familiares, tudo para mim. Depois eu penso no outro. E muitas vezes, André Luiz tem um texto sobre a caridade muito interessante, que ele vai discorrendo quando as pessoas resolvem fazer a caridade, doando seus alimentos que estão vencidos, mas que ocupam espaço na prateleira, doam. Aqueles que vão doar as roupas, muitas vezes compraram novas nas lojas, não tem mais espaço no roupeiro, então pegam as roupas mais velhas e doam. Muitas vezes doam móveis e panelas e tudo mais, porque acabou de comprar ou adquirir novos móveis, não tem espaço em casa, então precisa retirar o velho para colocar o novo. E ele vai discorrendo e falando sobre essa caridade, e se nós observarmos, quase sempre fizemos esta caridade. Porque Jesus disse que a caridade, quando aquele te pedir a capa, dele a capa. E quando ele convidar a caminhar 1000 metros, caminhe 2. A nossa visão egoística de caridade está muito mais atrelado a me desfazer do que de auxiliar. Nós tivemos um exemplo muito grande em Canoas. O Grupo Espírita Irmão Ismael, como estava em Niterói, podia romper o dique, então nós ficamos um pouco em stand-by, esperando se a água chegava, se não chegava, e os espíritos protetores que protegeram lá em Niterói. Não veio a água para Niterói, só ficou do outro lado. Então nós resolvemos trabalhar. Já que não chegou a água, vamos trabalhar, e nós viramos ponto de distribuição. Roupas, alimentos, água, ração e várias coisas. As primeiras doações, roupas sujas. As pessoas tiraram do corpo, eu me lembro que estava quente, depois esfriou. Eu acho que as pessoas tiraram a roupa do corpo, botaram na sacola, eu vou dar para o miserável, já que ele não tem nada, que perdeu tudo, então essa roupa vai ser boa. Nós ficamos um pouco assustados, porque a gente acreditava que as pessoas iam doar pelo menos alguma coisa que a pessoa pudesse usar, porque eles não tinham nada. Num dia de trabalho, era domingo, estava chovendo, entrou 2 casais, 4 pessoas de carro, e eles estavam todos molhados, de chinelo de dedo, e eu disse, nossa, estão todos molhados, na inocência da inexperiência de uma catástrofe. E aí, assim, vocês não tinham outra roupa? Não, nós só temos esta roupa, não temos mais nada. Perdemos tudo, só conseguimos sair de carro fugindo da enchente. E a gente pegou correndo roupas, daí mandamos eles trocarem de roupa, secaram, botaram roupa quente, e eu disse, agora vocês peguem o que precisarem. Muitas vezes nós não temos essas informações,
Porque muitas vezes a gente está na nossa realidade, no nosso mundo, na nossa zona de conforto, e quando vamos ver alguém muito mais necessitado que nós, não entendemos. Porque eu tenho uma ideia pré-concebida da minha individualidade na minha zona de conforto. Isso não faz parte, não perdi nada na enchente, então está tudo ok. E muito aconteceu isso. Depois despertaram e foram trabalhar e foram ajudar as pessoas. Mas hoje as criaturas humanas, dentro dessa individualidade, dentro desse egoísmo, nós precisamos observar que está faltando alguma coisa. A gente precisa pensar o que está acontecendo conosco nos dias atuais. Os apóstolos pegaram o barco junto de Jesus quando eles vão no mar da Galileia para atravessar para Cafarnaum. E logo quando o barco sai com os apóstolos, com Jesus, Jesus adormece no barco. E no momento que Jesus adormece no barco, logo o tempo começa a fechar, começa a escurecer, o vento começa a balançar o barco e as velas e começa a se mexer, o mar começa a ficar revolto e os apóstolos começaram a ficar preocupados porque a iminência do perigo e a iminência da morte estava batendo ali naquele momento com os apóstolos. E os apóstolos todos ali preocupados e esqueceram que Jesus estava no barco. E naquela preocupação de corre para lá, de corre para cá, quando Pedro, nós que somos Pedro, chega até Jesus e diz: Mestre, acorda aí, tu não está vendo que nós vamos morrer? O barco aí está tendo essa tempestade. Claro que em outras palavras, mas era mais ou menos isso que ele deve ter dito. Nós vamos morrer, você não está vendo o que está acontecendo? E aí Jesus acorda, bem tranquilo. Aí ele levanta, ele vê o que está acontecendo e vai apaziguando a natureza, o mar começa a ficar calmo e aí tudo, o sol volta a brilhar. E até então eles chegam em Cafarnaum. Por que eu falei isso? Jesus sempre traz uma informação. Se nós observarmos hoje, nos dias atuais, nós estamos vivendo uma turbulência dentro da natureza, das tempestades, do caos que estamos vivendo, dentro da perturbação do trabalho, na família, confusão, doenças e tudo mais, e Jesus está dormindo dentro de nós. Enquanto Jesus dormir dentro de nós, ele não vai fazer nada. Porque precisamos pedir. Quando as pessoas queriam ser curadas, Jesus perguntava: o que queres que eu faça? Nós temos que identificar a nossa natureza, identificar o nosso problema e dizer para Jesus: Jesus, eu estou precisando da tua ajuda porque está difícil. Se eu não acordar Jesus dentro de nós, nós não vamos conseguir. Porque ele disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então, meus amigos, a proposta da noite de hoje, falando sobre os corações cefados de Tiago, mas a proposta maior seria acordar Jesus dentro de nós. Que não deixamos mais ele dormindo lá no barco, descansando, mas que tragamos para próximo de nós, para que a gente possa conviver com ele. E eu digo do fundo do meu coração, com ele é mais fácil. Porque sem ele, meus amigos, a tempestade a gente não consegue domar. Não quer dizer que nós não vamos enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar as leis de causa e efeitos, os erros do passado. Nós vamos enfrentar tudo. Mas com Jesus é mais fácil. Porque ele vai me dar força. Ele vai me dar ânimo para enfrentar as situações. Ele vai me auxiliar a compreender que o que eu estou passando é o erro do passado, eu estou resgatando. Pela misericórdia do Pai, que é bom e justo.
Então, meus amigos, que Jesus acorde nessa noite em todos os corações de vocês, hoje e sempre. Muito obrigado. Obrigada, querido. Então, esse pessoal que vem fazer palestra aqui, parece que fico indicando comigo, né? Leonardo não vai desligar a luz. Não, deixa, não precisa. Só diz assim, ó. Chega, Tiago, me ajuda a remar, disse João, vendo a fúria no mar. E todos ali começaram a gritar, mas Pedro depressa Jesus foi chamar. Então, né, a gente, todas as mensagens nos deixam, né, o nosso coração assim encharcado de bondade, né, e de vontade de acertar. Muito boa a tua conversa, querido. Obrigado. A gente agradece a Deus, a Jesus, e todos em harmonia dissemos mentalmente assim: obrigado, Senhor, por todo o aprendizado que tivemos na noite de hoje. Que possamos levar nos nossos corações tudo aquilo que aprendemos e de repente colocar em prática, começar a colocar alguma coisa dentro do nosso lar. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus e os queridos irmãos da espiritualidade que neste momento ministram o passe espiritual, que nós todos possamos receber das mãos do Criador, das mãos divinas do Criador, através desses mensageiros de luz, tudo aquilo que viemos buscar, em nome do nosso Pai Celestial. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, e assim o passe foi transmitido. Que assim seja. A Ionara tem uns recadinhos, a Débora, não sei quem que vai dar uns recadinhos hoje.